Chegamos! Seja bem-vindo mais uma vez ao Escatologia na Veia. Nós estamos aqui para falar de determinados assuntos que nós gostamos demais. E hoje nós vamos falar do quê? Vamos falar do Clebinho! Vamos falar da tal da história do Alvo Mascaneve. Afinal, nós não somos um canal de fofoca, tá? Por isso não espera que nem ficar aqui falando da vida dos outros, fofocando, é nada disso. Porém, entretanto, esse assunto relacionado a tal do Alvo Mascaneve, falando a respeito do exemplo do hino da harpa, que é citado, esses textos das escrituras, justamente são textos escatológicos. E por isso estamos aqui para falar a respeito deles. Vamos lá? Vem comigo no Escatologia na Veia. Bom, vamos lá então. Diversas vezes que nós estamos na igreja, na presença de Deus, quem nunca ouviu falar desse hino da harpa, né? Geralmente é o hino 39 da harpa, que fala a respeito do alvo mais que a neve, né? E com base nisso, alguns trechos das escrituras, aqueles que foram os compositores, no caso dessas canções, se inspiraram justamente nas escrituras, né? Ou seja, quando ele se relaciona, porque o Clebinho, ele disse algumas coisas aqui a respeito desse hino, né? Falando que era tal do hino racista. Vamos ouvir o que ele falou pra gente entender direito e vamos relacionar e fazer um filtro dentro da palavra e dentro da escatologia. Que respeito é esse tal do Alvo Mascaneve, a qual a Bíblia tanto diz e a qual o Clebinho disse que é um termo racista? Vamos ver o vídeo que você vai entender. Vamos lá. Um hino que fala o seguinte: deixa eu dividir minha tela com vocês. Vamos lá. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima, porque o discurso às vezes nefasto, um discurso de dominação, ele nefasto, tá embalado, dominação? Tá? Ele tem uma entrega muito boa, de uma melodia linda, de uma memória familiar, de uma memória comunitária, todo mundo cantando, de olhinhos fechados, de mãos levantadas, ou ajoelhados, ou um coro cantando, branco como a neve, porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão lá no hino. Então, há um distanciamento, há um caminho a ser percorrido, porque essa teologia, uma teologia preta, está chegando no Brasil agora. E você vai ter James Cone, você vai ter grandes nomes que vão propor, a partir da década de 60, uma teologia preta que só chega teologia preta? Seminários abominavam esses livros, esses conteúdos de uma teologia preta, de pensar o sagrado, não numa perspectiva eurocentrada. Então, por que as igrejas têm isso? Você bota o nome de colonizadores, de dominadores, de homens da história que tinham escravos. Porque o que chegou aqui, a referência era isso. O que você está vendo hoje são encontros, são fóruns, são encontros como esse, que eu tenho certeza que os negros de igreja, muitos deles que vão assistir essa matéria, falam: cara, não sabia disso. Meu Deus, realmente eu não sabia disso não, Clebinho, você tá pichuruco? Você tá meio... Tomou o óleo ungido tava meio estragado. Tu deve vigiar mais aquilo que fala. O que tem a ver uma coisa com a outra? E aí, escolhido, tá gostando do vídeo? Compartilha com mais alguém, vai. Compartilha, deixa o seu like, ative o sininho e vamos pro vídeo. E bom, vamos relacionar isso daqui dentro da palavra. Vamos ver o que a Bíblia diz. Da onde ele tirou esse contexto falando do alvo mascaneve? Vamos ver o que verdadeiramente é aquilo que a Bíblia nos revela, a Bíblia nos fala. E vamos fazer um filtro e vamos ver se tem tudo a ver com isso que ele disse. Vamos lá. No livro de Salmos 51, no verso 7, a Bíblia diz o seguinte: tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então, nós vemos que ele tirou aqui mais ou menos esse contexto do Salmo 51, e também Isaías faz as mesmas citações a respeito de que a nação de Israel ela estava vivendo uma vida completamente errônea perante a Deus, e de pecados, de iniquidades, e Deus agora começa a se relacionar com o diálogo através de Isaías, justamente jogando na cara do povo aquilo que eles estavam quanto pecados, e Deus então propõe algo ao povo, né? Que é justamente isso daqui que a gente vê no livro de Isaías, no capítulo 1, a partir do verso 18, a Bíblia também diz o seguinte: o Senhor Deus diz: venha cá, vamos discutir este assunto. Seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão branco como a neve, brancos como a lã.
né? E esses textos, no caso de Isaías, né, ou do salmista, quando ele tá ali, principalmente Davi, quando ele tá se referindo a esse salmo, exemplo, Salmo 51, tá fazendo uma relação do pecado que Davi tinha cometido, né, a respeito do adultério que ele tinha cometido, e em seguida matado, um exemplo, Urias, para tentar esconder o seu pecado. E através disso, nós vemos que todo tempo ele cometido de arrependimento, ele tenta fazer algumas súplicas a Deus, clamando a Deus por misericórdia, e dentre eles, falando a respeito dos seus pecados, a qual ele havia cometido, e pedindo para que Deus então os purificasse, e fazendo a referência da ressurreição dos mortos, que no qual a Bíblia faz a diferença do corpo que nós temos hoje e o corpo que teremos glorificado, e que na verdade não tem nada a ver com cor de pele, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está falando a respeito da glória que há de ser manifesta, da glória que hoje Cristo tem e que então irá dividir com todo o seu corpo, todos aqueles que então aceitou ele como único e suficiente Salvador e foi redimidos pelo sangue derramado na cruz. E essa é a referência que justamente a Bíblia fala a respeito de você se tornar alvo mais que a neve. Na verdade, é uma partição de glória e não de tonalidade de pele. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Kebinho tá doido. Vamos lá. Livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 39, a Bíblia diz o seguinte. Vem comigo na escatologia na veia. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne e os animais outro tipo. Os pássaros, outro. Os peixes, ainda outro. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existem um tipo de beleza que pertence ao corpo celestial e há outro que pertence aos corpos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho, e a lua outro brilho, e as estrelas um brilho diferente. E mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Pois será assim, quando os mortos ressuscitarem, quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, ele é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e será forte. Então, essa é a referência que a Bíblia nos fala a respeito da concepção que Jesus nos retrata em relação a nós temos um corpo transformado, assim como ele tinha, nós também teremos um corpo transformado. E você pode ver que quando Jesus, mesmo após a sua ressurreição, ele aparece aos discípulos várias vezes e algumas horas também, mesmo antes da sua morte, ele tem o seu corpo transfigurado, né? Um exemplo, no Monte da Transfiguração, quando ele está ali com Moisés e Elias. Um exemplo, ele foi transfigurado e praticamente estava ali com um corpo como representatividade de uma beleza celestial. Assim também seremos quando nós formos ressuscitados, se caso morremos, ou se estivermos vivos, teremos um corpo transformado como um corpo de glória. E isso não tem nada a ver a tonalidade de pele, a pigmento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E sim, a respeito da glória que nós iremos receber. E assim também como Daniel, no capítulo 12, ele também nos diz e nos faz uma referência que aqueles que muito ensinam a palavra de Deus, esses terão um brilho, eles brilharão como as estrelas dos céus. Ou seja, assim como cada estrela tem o seu brilho, cada pessoa, de acordo com aquilo que fez durante a sua vida aqui na Terra, também terá um brilho diferenciado. Assim como toda estrela, nem todas têm um brilho igual, assim também nós teremos a glória igual uma da outra. Mas todos nós seremos revestidos de glória, em corpo glorificado, e seremos mais alvos do que a neve. Ou seja, essa glória que teremos será uma glória muito maior do que um exemplo, a mais branca neve refletindo o sol. Essa é a referência que Deus nos faz e não tem nada a ver com a cor de pele. Ele ficaria justamente surpreso. Imagina Deus então, né? Deus ali, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as trevas, escuridão, e de repente Deus, ele disse, haja luz e houve luz. Daqui a pouco, quer saber, o Clebinho tá chamando Deus de racista, dizendo que ele não gostava das trevas e por isso disse, haja luz. Cada coisa que vemos, viu? Meu Deus, na verdade o que nós vemos acontecendo aqui é justamente aquilo que nós já estudamos até mesmo aqui no Escatologia na Veia, a respeito da ideologia de Lenin, né, dos decálogos de Lenin. E um desses decálogos, ele diz exatamente o seguinte, no segundo mandamento de Lenin, eles dizem o seguinte, divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais.
Então, justamente é isso que os decálogos de Lênin faz. Na verdade, isso não passa de uma distração. Eles forçam uma situação, né, a respeito daquelas minorias, que no qual eles tentam controlar essas minorias. Por isso nós vamos ver diversas vezes utilizando os termos homofóbico, em relação ao feminismo, em relação à divisão de grupos antagônicos. É a minoria da sociedade, que então eles incitam essas discussões sociais justamente para que haja uma distração. E através dessa distração, eles conseguem efetuar mais e mais os planos dele. Como se fosse aquilo, dividir para conquistar. Aquilo que nós sempre vemos, um chama outro de homofóbico, outro chama de animalefóbico, aqueles que querem ser animais ou aqueles que se sentem trans, determinadas coisas. Ou seja, eles dividem nessas pequenas classes justamente para incitar as pessoas a discussões sociais. Ou seja, geralmente quando tá acontecendo esse mandamento desse decálogo de Lênin é porque tá rolando muito din-din por trás. Olha, isso aqui faz parte do plano da esquerda, hein? Não é à toa que Jesus disse: ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, revoluções e principalmente dos atos que Jesus disse que os homens seriam gananciosos, amantes de si mesmos e que, se possível, enganaria até os escolhidos. Se fosse você, eu ficava com a Bíblia, porque o Clebinho tá meio pichuruco. Maranata! Fui! E aí, alvo mais que a neve? Você gostou do vídeo? Então compartilhe esse vídeo com mais alguém. Faça com que o verdadeiro evangelho chegue a mais pessoas. Amém? Obrigado. Maranata! Fui!